Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve revisão para a prova 1. Eu sou o Pedro da disciplina, meu nome é Eric, e estou sempre disponível aí para tirar dúvidas, tanto por e-mail, quanto se precisarem, a gente pode marcar monitoria, seja ela virtual ou presencial aí no Bitolódromo, e no caso seria de quartas-feiras, no horário do almoço. Tá? Eu reuni alguns pontos para esse vídeo, que não é o conteúdo total que vocês devem estudar para a prova. Eu não sei como será aí a prova, mas alguns pontos que ou os alunos me mandaram e-mail nesses dias anteriores, ou pontos que tradicionalmente são pontos de dúvidas durante as provas aí de eletrônica. Tá legal? Então, vou fazer uma breve revisão aqui de modelos e de outros, bem breve mesmo, mostrar alguns passos da resolução de sistemas com fontes, resistores e diodos. Vou mostrar um erro comum que o pessoal comete ao aplicar o método interativo, tá? E resolver alguns exercícios com diodos. Eu não vou resolver os exercícios inteiros, do início ao fim, mas vou mostrar a forma geral da resolução que vocês conseguem continuar em casa, tá? Depois, mostrar um projeto com regulador, aí com diodos, vai ter também um diodo completo aqui, e como que aplica um diodo Zener aí com e sem carga, tá legal? Então, primeira coisa, pessoal, só para revisar bem rapidão, a gente tem dois modelos principais, duas aplicações principais de modelos de diodos. Uma é para polarização CC. Quando eu falo polarização CC, qualquer circuito que eu tiver, eu tenho que encontrar o ponto de operação dele. Então, eu tenho que encontrar qual a tensão média que vai estar aqui no diodo, qual a corrente média que vai passar pelo diodo. Isso pode ser tanto, então, para um circuito que está tendo alguma pequena variação, você quer encontrar um valor médio, ou mesmo nesse caso aqui, ó, eu tenho uma fonte fixa, eu tenho uma fonte de alimentação que é o VDD. Então, nesse caso, eu tenho apenas uma tensão fixa, não está variando nada, certo? Então, eu poderia usar um dos modelos de polarização CC para encontrar essa tensão constante do diodo, ou mesmo quando tem uma pequena variação para tentar uma tensão média aqui. Temos três modelos principais para esse caso. A gente tem o modelo real, que o modelo real mais próximo que ele se aproxima seria o modelo exponencial, né? Que a gente tem que usar aqui um método interativo ou resolver pelo HP, por algum outro calculador, método numérico, que é o modelo mais próximo real. Depois temos dois modelos aproximados. Temos o modelo ideal, completamente ideal, no qual o diodo, quando conduz, ele tem queda zero, 0 volts, e quando não conduz, ele bloqueia a tensão. Depois temos esse terceiro modelo, que é uma queda de tensão constante, né? Então, é parecido com o modelo ideal, só que em vez de, quando ele conduzir, apresentar 0 volts, ele vai ter uma tensão fixa, VD1, que é definida no enunciado da questão, 0,7 volts ou 0,8 volts. Tá? Então, esses três modelos podem ser usados para encontrar esse ponto de operação. Depois, no caso de quando a gente tem uma pequena variação aqui no VDD, então imagine que o VDD é 5 volts mais ou menos 100 milivolts. Então, para resolver esses 5 volts mais ou menos 100 milivolts, em vez de a gente resolver usando os métodos de polarização para cada nível de tensão, a gente poderia primeiro resolver para uma tensão média, então encontrar que é a tensão VD média, e depois pegar apenas a pequena variação de 100 milivolts e usar o modelo de pequeno sinal. Então, esse modelo de pequeno sinal é uma linearização próxima desse ponto de equilíbrio. Tá? Ele é usado apenas para pequenas excursões. O quão pequeno deve ser essa excursão vai depender do circuito, né? Mas, nesse caso, a gente pode utilizar um modelo no qual o diodo é substituído simplesmente por um resistor. Então, a gente vai ver isso lá na frente. Então, você pega e substitui o diodo por um resistor. Tá? É importante não confundir os dois tipos de aplicações. Na aplicação CC, você vai encontrar a tensão média aqui, no diodo, a corrente média. A partir desse ponto, é que a gente vai encontrar o valor dessa resistência aqui em pequenos sinais. Tá legal? A gente faz isso mais para frente. Bom, primeiro, a gente vai resolver depois com o modelo ideal, que é de tensão constante, mas eu quero primeiro chamar a atenção aqui para o modelo exponencial. Então, o modelo exponencial, ele é dado por essa equação aqui, né? A corrente no diodo é IS vezes exponencial da tensão no diodo VD sobre N vezes VT, no qual N geralmente é 1. Então, fica VD sobre VT. Aqui é importante a gente ver que temos o ID em função de VD. Então, se a gente não sabe a priori quem que é o VD, a gente não sabe quem que é o ID. Então, eu tenho duas variáveis aqui,
e tem apenas uma equação. Então, eu não conseguiria resolver usando apenas a equação em azul. Certo? Que seria aqui, no caso, essa exponencial em azul. É necessário uma segunda equação que não depende dessa primeira equação, uma equação independente. Essa equação independente, ela vem do circuito. Então, se a gente tem, por exemplo, esse circuito aqui simples, no qual é uma fonte, uma resistência e um diodo, eu posso escrever, né, que a corrente no diodo seria a tensão da fonte menos a tensão no diodo sobre a resistência R. Então, aqui em vermelho, ó, ID é igual a VDD menos VD sobre R. Isso aqui é uma equação no primeiro grau, né, ele depende de VD com coeficiente negativo. Então, por isso uma reta aqui negativa. Então, você poderia resolver isso pelo método gráfico, né, plotando as curvas e vendo qual que é o ponto em comum entre elas, ou usando o método iterativo. Então, no método iterativo, pessoal, tem um material de aula, que está aqui na aula 3, na parte aula 3, modelos de outro material complementar, no qual eu resolvo esse exercício aqui por 3 métodos diferentes. Tem 3 vídeos. Um é fazendo na mão, pelo método interativo, e o outro é resolvendo ou na HP, então tem um vídeo aqui da HP, e um vídeo de modelos da Cássio. Eu acho que a partir daquela Cássio azul escura, ou esse modelo de Cássio prateada, que tem geralmente a função lá integral, tem uma derivadas, elas costumam ter também a opção de resolver pelo método iterativo, pelo método numérico, desculpa. Então, dê uma olhada lá. Qualquer coisa no YouTube, tem vários vídeos também para outras calculadoras e como resolver. Tá? O que eu queria chamar a atenção nesse vídeo é como resolver na mão, pelo método interativo. Então, aqui imagina, temos esse circuitinho, a gente já tem as duas equações, né? ID é igual a IS exponencial de VD sobre VT, que é a equação aqui do diodo, e precisamos de uma segunda equação, que é do circuito. Então, apliquei aqui a lei de Kirchhoff de tensão, então a tensão na fonte VDD, menos a tensão na resistência, que é RD e D, menos VD é igual a zero. Então, temos essas duas equações. Daí, eu poderia isolar essas duas equações em outras variáveis. Por exemplo, a primeira equação, em vez de usar o ID, eu poderia isolar o VD. Então, se eu quiser isolar o VD, eu aplico a lei nos dois lados, né? Eu obtenho essa equação VD é igual a VT vezes ln de D sobre S. Da mesma forma, eu poderia isolar aqui embaixo o ID, que nem eu fiz no slide anterior. Eu posso para calcular direto o ID, ou isolar a partir daqui e encontrar que ID é igual a fonte de 5 volts menos a tensão do diodo sobre a resistência, que nesse caso aqui é 1000, é 1 kΩ. Daí a primeira pergunta que o pessoal tem dúvida é qual das equações que eu vou usar. Qual eu uso primeiro? Eu vou usar primeiro o ID, o VDD, essa equação aqui que mostra quem que é o VD em função de ID, ou essa outra última equação aqui embaixo. Tá? Primeira coisa, nesse caso aqui, ó, como eu estou usando o modelo exponencial, se eu pegar um chute inicial, por exemplo, vamos fazer de conta que eu dou um chute inicial de 0,75 volts, 750 milivolts. Se eu pegar esse chute inicial, então vou pegar aqui o chute inicial de 750 milivolts. Se eu pegar esse valor e jogar para a equação do diodo, ID é igual a IS vezes exponencial de VD sobre VT, vai ser ruim. Por quê? Porque isso aqui é um chute. Se eu pegar um chute e jogar para essa equação aqui, o ID também vai ser um chute. Vai ser um chute que, se eu errar um pouquinho o VD, como está exponencial do VD, eu vou errar muito o ID. Certo? Então, imagine que o valor real do meu VD deveria ser 700 milivolts. Então, com 700 milivolts, eu tenho exponencial de 700 sobre VT. Se eu errar e chutar um 750, eu vou ter um erro aqui que vai ser proporcional à exponencial de 750 dividido por exponencial de 700. Então, isso aqui vai dar um erro grande. Tá? Então, não é legal você pegar esse chute inicial e jogar nessa equação aqui. Geralmente, ele não vai convergir ou vai convergir muito lentamente. Tá? Então, qual que é o ideal? O ideal é você primeiro pegar o seu chute inicial e aplicar esse chute inicial na equação do circuito. Equação do circuito. Tá? Então, se eu estou chutando o valor do VD, o que eu vou ter que calcular vai ser o ID. Vou calcular o ID pela equação do circuito. Tá? Vamos voltar aqui para o slide. Ó. Então, como que é o passo 1? O passo 1, eu dei o chute inicial. Desculpa. Eu dei o chute inicial de 0,75 volts. E pela equação do circuito,
5 menos VD sobre 1000, eu coloco o VD igual a 0,75 e calculo o valor inicial do ID. Então, esse é o meu ID inicial. O que eu faço na sequência? Na sequência, agora, eu vou voltar para a equação do diodo. Eu sempre tenho que alternar entre equação do circuito e equação do diodo. Equação do circuito e equação do diodo. Então, como aqui eu usei a equação do circuito, a próxima equação que eu vou usar vai ser do diodo. Como eu acabei de calcular ID, eu vou usar a equação do VD. Então, tá aqui, ó, VD igual a VT ln de D sobre S. Dá esse valor aqui de VD. Próximo passo, como calculei VD, o próximo passo é calcular o ID, a corrente, né? Qual equação da corrente que eu vou usar? Vou usar essa equação aqui ou vou usar essa aqui? Novamente, como a equação anterior que eu usei foi a equação aqui do diodo, a equação típica do diodo, a próxima equação vai ser de novo a equação do circuito. Então vai ser a equação de ID dada pelo circuito, pela lei de Ohms. Então está aqui a resolução. Terminou? Como faz para ver que terminou? Isso vai nos falar qual que é a margem de erro, que é o limiar que eu vou aceitar para convergir. Aqui ó, no passo 1 eu estava com 0,75 e que fui para 0,69. Então, tem uma variação do passo 1 para o passo 2 de aproximadamente aqui 0,05 volts, né, 50 milivolts, um pouco mais que isso. Meu enunciado vai falar, por exemplo, que a variação tem que ser menor do que 1 milivolt. Então, eu não posso parar aqui, eu tenho que repetir. Então, aqui eu vou deixar para vocês continuarem, tem a resolução pelos vídeos. Basicamente, eu vou repetir o passo 2. Eu vou calcular de novo o VD com esse novo valor e o novo ID. Legal? Então, aqui, ó, o que eu não posso fazer, nesse caso, seria a resolução incorreta, seria, por exemplo, pegar duas equações que vêm na mesma equação e tentar jogar uma na outra. Então, por exemplo, vou fazer de conta que, aqui, ó, fazer de conta que eu tenho o ID inicial, resolução incorreta. Eu quero chamar bastante atenção nisso aqui, porque é muito comum isso acontecer na prova. Mais do que vocês pensam aí que possa acontecer. Tá? Então, o aluno vai lá e calcula o ID, usando a equação ID igual a IS vezes exponencial de VD sobre VT. Então, ele vai lá e substitui os valores do IS, que nesse caso aqui é 10 a menos 14, vezes exponencial do VD inicial, que é o chute inicial, né, que é 0,75, dividido pelo VT, que é 0,26. Ele calcula lá, vai dar um valor X. Tá? Daí ele pega o próximo passo e joga a equação aqui para calcular o VD. VT ln de D sobre S. Ao fazer isso aqui, ele vai encontrar que VD é 0,75. E vai parecer que convergiu, né? Porque aqui eu dei um chute inicial de 0,75, aqui de novo 0,75. Então parece que deu certo. Mas não deu certo, porque essa equação aqui é a mesma equação que essa. Então, obrigatoriamente, isso vai voltar para o mesmo valor. Então é um engano aqui pensar que convergiu. Tá? Até porque a gente pensar aqui, ó, essa equação não tem nada a ver com o circuito, é uma equação de diodo. Aqui também. Então, cadê a informação aqui que eu tenho que colocar no circuito? Não está presente na resolução. Então, tem uma resolução incorreta. Tá? Da mesma forma, você poderia usar apenas essa equação aqui do circuito, né? E essa equação de baixo. Também estaria errado. Se você pegar e jogar uma na outra, vai voltar para o mesmo ponto. Então, você tem que sempre alternar entre uma e outra. Tá legal? Então, cuidado com isso. Próximo ponto aqui, a gente vai ver alguns circuitos com diodos e como resolver. Tem um vídeo, eu acho que o material, resolvendo algum desses exercícios, tá? Eu não vou resolver ele numericamente, na verdade tem o PDF da resolução desses exercícios, lá na lista de exercício da prova, mas quero chamar a atenção mais a parte teórica desse exercício, como faz para começar a resolver eles. Então, tem dois métodos aqui principal que a gente usa. Um é o método que eu acho que o professor Pedro ele usa mais na sala de aula, que é ver, né? Você tentar pegar o V1, começar de zero e tentar aumentar e diminuir o V1 e ver o que acontece com o circuito. Para isso, tem que ter um pouquinho de noção do que realmente vai acontecer. Tem outro método que é um pouquinho mais demorado, ele demora um pouco mais para resolver, mas se você não tem ideia, né, do comportamento, você pode usar ele, que é como? É você chutar todas as
possibilidades aqui de circuitos que possam existir. Então, por exemplo, tem dois diodos, D1 e D2. Quantas possibilidades aqui eu tenho? Eu tenho a primeira possibilidade, que é nenhum diodo conduzir. Depois eu tenho a possibilidade de apenas D1 conduzir, apenas D2 conduzir, ou D1 e D2 conduzir, né? Como eu tenho dois elementos, eu tenho 2 elevado ao quadrado, que são 4. Tem 4 possibilidades. Você pode fazer o seguinte, você pode montar os 4 circuitos separados e ver se eles fazem sentido ou não, se é possível existir esse caso ou não. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar a situação de que ambos diodos estão conduzindo. Nesse caso aqui, ó, o exercício pede para a gente usar o modelo de queda de tensão ideal. Então, se o diodo conduz, é como se fosse uma bateria aqui de 0,8. Então, aqui tem um Vin, vai cair 0,8 volts, eu vou ter Vin menos 0,8 nesse ponto. Depois tem o R1 e aqui o D2. Tá? Vamos imaginar, então, que ambos diodos estão conduzindo. Se a gente fizer isso numa inspeção inicial, a gente vai ver que não é possível essa situação. Por quê? Olha aqui a prova. Ó. Se o D1 conduzir, o Vin tem que ser positivo, né? Porque como tem o 0 volts aqui, ó, por R2, V1 poderia, se o V1 fosse positivo, D1 conduziria, ok, e a corrente passaria de R1 para R2. Só que nesse caso, se a corrente descer aqui pelo R2, eu vou ter uma tensão positiva no Vout. Aqui estou com 0, vai ter positivo. Lembra pela regrinha aqui da convenção do resistor? Aqui se eu tenho um resistor aqui, e a corrente está descendo, uma corrente positiva descendo, né? Então uma corrente, por exemplo, 2 amperes. Então como que eu polarizo o resistor? Eu polarizo colocando mais e menos. Tensão aqui em cima vai estar mais positivo do que aqui embaixo. Então se isso acontecer, se vai ter mais positivo, o diodo D2 vai estar reversamente polarizado. Então o D2 não conduz. Então é impossível os dois diodos conduzirem ao mesmo tempo. Tá? Então essa situação inicial a gente descarta e diz que ela não acontece. E somente D1 conduzir. É possível apenas D1 conduzir? Vamos ver. Se apenas, por exemplo, para D1 conduzir, eu vejo que o Vin tem que ser positivo, né? Então, por exemplo, aqui 2 volts, vai cair 0,8, vai sobrar aqui 1,2. Daí eu vou ter 2 resistores, R1 e R2. Então vai ter um divisor de tensão entre eles, tudo bem, vai passar corrente por eles. Vou ter a tensão positiva aqui, e D2 não conduz. Então, sim, essa possibilidade aqui, apenas D1 conduzir, ela é real. Ela vai acontecer para valores positivos de Vin. Tá? E apenas D2 conduzir. Para apenas D2 conduzir, eu falei que tem que ter uma tensão aqui, nesse ponto Vout negativa, né? Porque se eu tiver 0 volts aqui e menos 0,8 aqui, o D2 conduz. Só que como que eu faço para ter menos 0,8 volts aqui? Para ter menos 0,8, vamos ver aqui, ó. O Vin teria que ser negativo, né? Porque se eu tenho 0 aqui, eu teria que ter menos 2, menos 3 volts aqui, para gerar no meio um 0,8. Porém, para isso, o D1 teria que conduzir no sentido inverso. Eu teria que ter a corrente aqui subindo, passando para cá. Imagina que a corrente sai de terra, passa por R2, passa por R1 e vai em direção ao V1. Só que é impossível o D1 conduzir no sentido inverso. Então, ó, vamos ler juntos aqui. Ó. Se V1 for negativa, D1 não tem como conduzir. Se D1 não conduzir, V1 estará isolado do circuito e não será possível que a tensão no cátodo de D2 seja negativa. Então, é impossível a situação no qual apenas D2 conduza. Essa situação seria no caso aqui, por exemplo, que a corrente sai do terra, subiria pelo D2 e voltaria pelo R2. Teria apenas esse circuito aqui. É impossível, né? Porque como tem o terra e terra, a corrente sempre ela procura o trecho de menor impedância. Então, se ela quer vir daqui para cá, ela viria direto daqui para cá. Ela não teria que passar por todo o circuito. É outra forma de pensar. Então, novamente, esse caso aqui não existe. E o último caso, nenhum diodo conduzir. Bom, se nenhum diodo conduz, é possível, né? Eu vou colocar 0 volts aqui, eu tenho 0 aqui e 0 aqui. O D1 não conduz, porque não há diferença potencial entre ele, tem que ter pelo menos 0,8. Então, eu teria um circuito aqui isolado, no qual o Vout não está ligado com o Vin, ele estaria totalmente isolado, então o Vout não vai passar nenhuma corrente por R2, o Vout é igual a 0. Tá? O que a gente faz na sequência? A gente vai pegar apenas as condições que são possíveis, então a condição nenhum diodo conduz, e a condição apenas D1 conduz. A gente analisa eles separadamente. Então aqui, ó, o primeiro caso, que é mais fácil,
é nenhum conduzindo. Se nenhum conduz, o circuito está isolado, os diodos estão abertos, e fica isso aqui, Vout com R2. Como não tem uma fonte de tensão ativa, tem apenas a saída, eu não tenho corrente. Se eu não tenho corrente, a tensão R2 é zero. Então, Vout é igual a zero. Então, fico lá com Vout igual a zero. E se apenas D1 conduzir? Se apenas D1 conduzir, eu troco o modelo do diodo D1 pelo modelo equivalente dele. No caso, é uma fonte de tensão constante, né? Então, Vin está aqui. Eu troco pelo modelo que era de tensão constante 0,8 e fico com R1 e R2. Então, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o divisor de tensão. Eu tenho a tensão V1, eu vou subtrair 0,8, então nesse ponto aqui, ó, que eu estou com o apontador, eu vou ter V1 menos 0,8. E a partir desse ponto é um divisor de tensão. E qual que é a fórmula do divisor de tensão? A fórmula do divisor de tensão é a resistência no qual eu estou medindo a tensão, que é o R2, sobre a soma das resistências, R1 com R2. Então tá aqui. Se alguém não entendeu essa parte do divisor, lá no material da aula 0, que é o material de revisão do circuito elétrico, tem falando sobre isso. Tá? Vocês podem também calcular com 2 passos, calculando a corrente no circuito, né? Então, se eu tenho que V em menos 0,8, qual que é a corrente no circuito? Seria essa tensão sobre a resistência total, que é R1 mais R2. Então, essa seria a corrente total. E se eu multiplicar essa corrente vezes o R2, eu chego nessa fórmula também. Então, eu tenho essa fórmula aqui, Vout, para essa situação. Então, eu já calculei quais vão ser as saídas, tanto para esse caso aqui quanto para esse caso. Mas é necessário encontrar o limiar de V1, né, que alterna entre um ponto e outro. Como que eu faço isso? A gente pode tentar determinar isso de forma empírica ou de forma aqui matemática. Então, o que eu faço? Eu pego as duas equações. Essa equação aqui de cima é a equação para quando apenas D1 conduz, e essa equação aqui de baixo, Vout é igual a zero, quando nenhum conduz. No limiar entre uma e outra, eu posso considerar que ambas são verdades, bem naquele ponto em que alterna entre um e outro. Tá? Bem nesse limiar, ambas são verdades. Então, o que eu faço? Eu igualo esse Vout com o Vout de baixo. Então, ao igualar esse V em menos 0,8 vezes R2 sobre R1 mais R2 com zero, eu vou ter apenas Vin de variável. Então, eu consigo isolar e encontro que Vin é igual a 0,8. Então, esse vai ser o limiar. Agora, a questão à esquerda do 0,8 eu vou estar com nenhum conduzindo, ou à direita do 0,8 eu vou estar com nenhum conduzindo? Nesse caso, é bem fácil de ver, né? Porque conforme eu aumento a tensão, aqui no nosso circuito original, conforme eu aumento a tensão, o D1 polariza diretamente, então ele conduz. Se eu começo a diminuir a tensão, vai ter uma hora que o D1 não conduz mais. Então, eu fico com esse gráfico aqui. Eu fico com um gráfico no qual a esquerda do 0,8 eu vou estar em 0 volts, e a direita eu vou estar com uma reta. Né? Por que uma reta? Porque eu vejo que a equação aqui, no caso de D1 conduzindo, é uma equação do primeiro grau. A Vout é diretamente proporcional a Vin. Qual que é o coeficiente de Vin? O coeficiente de Vin é positivo, porque o que multiplica Vin é R2 sobre R1 mais R2. Então, coeficientes aqui, essa inclinação vai ser positiva, R2 sobre R1 mais R2. Tá legal? Esse valor aqui negativo, né, quando a gente olha para a equação, esse menos 0,8, é no deslocamento linear. Ele apenas desloca aí no eixo Y. Tá? A gente não precisa nem calcular ele aqui no gráfico. Tá? O que a gente importa é que nesse ponto 0,8 vai ter uma mudança de circuito, e a partir daqui vai ter uma inclinação de R2 sobre R1 mais R2. Então, nesse caso aqui, nesse exercício do Hazard, que é o 3.27a, temos apenas duas condições, apenas um trecho de zero, um trecho de reta linear. Tem esse outro exercício que eu não vou resolver com vocês, que eu vou ter 3 condições. Tá? Só que a resolução é parecida. O que eu faço? Eu considero as 4 situações. Ambos diodos conduzindo, apenas D1, somente D2 e nenhum. Tá? Então, o caso de ambos diodos conduzindo vai ser parecido, né? Se eu quero que ambos conduzam, a tensão aqui no D1 tem que ser positiva ao longo do D1, e ao longo do D2 aqui, Vout tem que ser mais negativo do que zero. Então, vamos imaginar que o D1, vamos ver aqui onde está na resolução, que D1 está conduzindo. Se D1 está conduzindo, o Vin tem que ser positivo. Vai passar uma corrente para cá, então, conforme a corrente se aumenta, a tensão no R1 aumenta, vai ter um certo ponto no qual essa tensão vai atingir 0,8 volts,
e D1 passa a conduzir. Se isso acontecer, a corrente vai passar da esquerda para a direita aqui e vai descer pela R2. Se ela descer pela R2, a tensão Vout é positiva. Então, se a tensão aqui for positiva, não haverá como D2 conduzir. Então, já descarta essa possibilidade. E somente D1 conduzir. É parecido com o caso anterior. Apenas D1 conduzir é possível, né? Inicialmente, eu vou ter uma tensão positiva, que vai passar por R1, vai por R2. Conforme essa tensão vai aumentando, a corrente aqui vai aumentando, e a tensão na R1 vai aumentando até que D1 passe a conduzir. Então, sim, é possível. E apenas D2 conduzir. Agora mudou um pouquinho em relação ao caso anterior. Antes eu tinha o D2 em série com D1 sem esse resistor aqui. Agora eu tenho esse resistor aqui que permite que para valores negativos venha, por exemplo, vou colocar menos 10 volts. Se eu colocar menos 10 volts aqui, eu vou ter um caminho de malha fechado aqui, ó, que vai passar, desculpa, eu vou ter um caminho que passa de V1, R1, R2 para o terra e volta para V1. Então agora sim é possível, certo? Então, vou ter a situação no qual vou redesenhar o circuito com apenas V1, R1, R2. V1, R1 e D2. Tá legal? Então, a gente vai, nesse caso, ficar fácil, Vout é a própria tensão no T2. Então, o Vout seria menos 0,8, né? Dei uma olhadinha lá no PDF, que ele resolve que para cada um dos 3 casos. E após resolver para os 3 casos, a gente vê quais seriam aí as fronteiras entre eles. Bom, um outro exercício que eu não vou resolver com vocês também, mas é importante vocês estudarem, é esse exercício aqui, que parece um ponto de diodos, mas não é. Tá? Eu tenho uma tensão positiva mais 10 volts aqui, uma negativa menos 10, e tenho uma fonte de entrada variável aqui, que é VI. E ele pede para a gente usar o modelo ideal de diodo. Então, o que significa o modelo ideal? Quando o diodo conduz, é um curto-circuito. Quando não conduz, ele está em aberto. Eu não vou resolver eles, mas eu quero chamar atenção aqui para os 2 casos principais, que é o VI igual a zero, VI maior do que zero, e depois tem um caso semelhante, o VI menor do que zero, que está lá na resolução. Tá? O que eu quero chamar atenção aqui é uma dúvida que muitos alunos têm em relação ao porquê que cada diodo conduz ou não conduz em cada situação. Então, primeiro a gente tem que começar de algum ponto, né? Então, vamos começar sempre de VI igual a zero. É uma possibilidade fácil da gente sempre chutar. VI é igual a zero. Se o VI for igual a zero, então eu vou ter 0 volts aqui, eu tenho 0 aqui embaixo, e aqui em cima eu tenho 10. Então vai haver um caminho de potencial positivo, aqui é 10 e aqui 0. Então esse diodo D1 vai conduzir. Então vamos imaginar aqui, ó, que o diodo D1 conduz. Então como que a tensão ideal do diodo é 0, eu vou ter, 0 volts aqui, né? Vou estar com 0 aqui. Então no ponto A eu também vou estar com 0 volts. Então, aqui é 0 e aqui é 10. Então, tem uma diferença de potencial no resistor de 10 volts. Então, vai ter uma corrente que vai descer. Então, ela desce por aqui, passa por D1 e vai para a fonte. Certo? Então, é possível, quando V1 é igual a 0, D1 vai estar conduzindo. Da mesma forma, se eu olhar aqui para baixo, ó, se eu estou com 0 volts, eu falar que o D2 conduz, então 0 conduz para cá. Aqui eu vou estar com negativo, então a corrente desce, né? Aqui é 0, aqui é negativo, a corrente vai do potencial positivo para o negativo. Então, também o D2 vai conduzir. Então, para V igual a 0, eu vou ter que D1 e D2 vão estar conduzindo. Então, a tensão aqui é 0, por definição, no chute inicial. Aqui é 0 também, e aqui é 0 também. Está tudo em 0 volts. Tá legal? E o D3 e D4? Eu vou analisar cada um deles para ver se eles podem conduzir. Tá? Então, vamos primeiro imaginar que eu estou com 0 volts no ponto A, e eu tenho aqui também 0 volts na saída. Então, nesses casos, quando eu tenho 0 aqui e 0 aqui, eu não tenho uma diferença potencial real entre A e esse ponto. Tá? Apesar de eu pensar, né, que o diodo ele conduz com 0 volts, nesse caso eu não tenho tensão suficiente para gerar nenhuma corrente. Então, imagina que ele está conduzindo. Se ele realmente estivesse conduzindo, então aqui eu estou com 0, ele conduz, aqui vai para 0 de novo. Se aqui é 0 e aqui é 0, qual que é a corrente no RL? Não existe corrente. Se não existe corrente, por definição, o diodo não conduz. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o diodo D4 não conduz. Eu coloco aqui uma forma alternativa de tentar enxergar isso, ó, que é o seguinte. D2 não conduz. Se ele conduzisse... Desculpa, que está errado no meu material aqui, ó. Não é o D2. É o D3, tá?
Mas vou corrigir aqui só para vocês não ficarem com dúvidas depois. Então aqui D3. Deixa eu voltar. Tá. Então a forma alternativa de resolver é o seguinte. Vamos imaginar que o D4 ele conduzisse. Se ele conduzisse, vai haver uma corrente aqui, ó, positiva pela RL. Então a tensão na RL vai ser positiva, certo? Eu tenho uma tensão aqui, por exemplo, de 0.1, 0.2, 0.3 volts. Daí, ó, imagina que aqui tem uma tensão positiva e eu estou com zero. Se eu estou com zero aqui, 0.1, está inverso, né? Se a tensão está do ânodo para o cátodo está negativa, esse diodo D4 não conduz. Então, é outra forma de enxergar que nessa situação o D4 não tem como conduzir. A análise para o D3 é parecido, né? Vamos imaginar que o D3 conduzisse. Se o D3 conduzisse, a corrente teria que vir do terra, passar pelo diodo e vir aqui para baixo. Então, se a corrente subisse, a tensão aqui, ela seria negativa, correto? Eu estou com zero, a corrente está subindo, a tensão aqui seria negativa. E aqui estou com zero. O ponto C eu vi anteriormente que está em 0 volts. Então, aqui eu estou com zero e estou com negativo. Eu estou reversamente polarizado, D3 não conduz. Tá? Então, essa situação inicial para Vin é igual a zero. Na sequência, a gente faz para Vin maior do que zero. O que vai mudar? Se Vin for maior do que zero, por exemplo, vou colocar 0.1. Eu tenho 10 volts aqui, 0.1 aqui, o D1 continua a conduzir. Tá? Então, eu estou com Vin aqui, o ponto A também vai ser Vin. Mesma coisa com o ponto C. Se eu estou com 0.1 aqui, eu estou com menos aqui VCC, também vai conduzir o D2 aqui para baixo. Então, novamente, eu vou ter uma situação parecida inicial, no qual o VA é igual ao VB é igual ao VC. Só que agora não é mais zero. Agora eu vou chamar essa tensão de Vin. Tá? Tensão Vin. O que muda agora? O que muda é que agora eu posso ter corrente passando aqui pelo RL. Então, imagina que eu tenho um Vin aqui de 1 volt. Tá? Tem 1 volt. Então, 1 volt aqui vai conduzir 1 volt aqui. Se eu estou com 1 volt aqui e 0 aqui embaixo, agora sim é possível que haja corrente aqui. Então, imaginar que esse 1 volt passa para cá. Então, 1 volt vai passar para cá. Então, vai ter uma corrente que vai ser 1 sobre 10K. Então, vai dar uma corrente aqui de 0,1 mA. Então, essa corrente de 0,1 mA descendo vai produzir uma tensão aqui de 1 volt. Então, 1 volt aqui igual a 1 volt aqui, igual a 1 volt aqui, que é igual a 1 volt aqui. Vai estar tudo em 1. Então, ó, todos os diodos estão nos cátodos e ânodos com 1 volt. 1 volt aqui, 1 volt aqui, 1 volt aqui e 1 volt aqui. Só que o D4 conduz, o D3 não. Por quê? Mesma explicação do slide anterior. Porque é necessário que haja uma diferença real de tensão no resistor. Então, o resistor está com 0 aqui. Se ele está com 0 aqui, eu estou com 1 aqui, a corrente tem que passar daqui para cá. Não seria possível passar pelo D3. Porque, ó, para o D3 passar, a corrente teria que estar descendo pelo D3. Então, ela teria que estar subindo pelo resistor RL. Então, ela subiria por aqui, não teria como passar para cá. Tá legal? Então, eu vou assumir que apenas D4 conduz. Na verdade, D1, D2 e D4 conduzem. Então, essa explicação, o pessoal ficou mais em dúvida. Tentei explicar meio rápido, para o vídeo não ficar comprido. Mas tentem refazer ele e tentar enxergar qualquer coisa. Pode me mandar mensagem aí no e-mail, que eu posso refazer se for necessário. Tá? Porque a gente faz na sequência. Na sequência, a gente tem que ver também que vai existir um certo ponto no qual o D1 vai deixar ele conduzir. Por quê? Vamos imaginar que eu coloco aqui Vin igual a 10 volts. Na verdade, vamos colocar Vin igual a 20 volts. Se eu colocar 20 volts, vamos imaginar que o D1 inicialmente conduz, vou ter no ponto A 20 também. Tá? Então, vou ter uma tensão no A maior do que aqui na fonte. Então, a corrente teria que estar subindo, né? Se eu fizesse essa situação, a corrente estaria subindo. Mas se a corrente estivesse subindo, da onde que o diodo estaria conduzindo? Estaria passando corrente no sentido contrário do D1 e D4? Não, né? Não tem como. Então, não tem como a corrente subir. Então, não tem como a tensão no ponto A ser maior do que a tensão aqui na fonte. Tá? Então, vai existir um certo ponto no qual ele para de conduzir. Então, a gente poderia chutar inicialmente que essa tensão é 10, né? Se eu chutar 10 aqui e 10 aqui, não há diferença de tensão entre eles e não haveria mais corrente. Então, ele pararia de conduzir. Mas, na verdade, a tensão que para de conduzir é até menor do que 10. A gente vai ver que é 5 volts. Quer ver? Se eu colocar 5 volts aqui, imagina que eu tenho 10 aqui, 5 aqui no A, e que eu estou com 0. Então, imaginar que todos os diodos estão na mesma situação anterior, no qual D1, D2 e D4 conduzem. Se eu estou com 5 volts aqui, então
D4 conduz, estou com 5 aqui. Então, eu vou ter uma corrente aqui de 5 volts por 10K. Então, se eu fizer essa conta 5 volts por 10K, vai dar 50 microamperes, né? 50 microamperes. E esse 50, ele vai passar também aqui por esse resistor R1, certo? E daí, quando eu coloco 10K vezes 50, a mesma tensão que está aparecendo aqui, está aparecendo aqui. Certo? Então, eu teria 10 volts, 5 volts e 0 volts. Nesse caso, eu não teria condução aqui do D1 do ponto A para o ponto B. Veja, se eu estou com 5 volts aqui e 5 volts aqui e 10 volts aqui, toda a corrente vai ser desviada daqui para cá. Vamos desenhar isso aqui com mais detalhes. Deixa eu pegar aqui o meu... Aqui. Tá, vou fazer aqui primeiro provar que existe um ponto, sim, no qual o D1 para de conduzir. Depois eu vou mostrar certinho como que é esse cálculo, sem fazer chute nenhum. Tá? Então, ó, primeiro chute seria o chute correto. Para que D1 deixe de conduzir, seria Vin igual a 5 volts. Como é que acontece? Eu coloco 5 volts aqui, deixa eu colocar em vermelho, 5 volts nesse ponto. Então, vamos assumir que todos eles estão conduzindo. Então, 5 volts aqui, D1 conduz, D2 conduz também, que vai estar em 5 volts, D4 conduz também 5 volts. Lembrando que aqui é a área de tensão ideal, VD1 é igual a 0 volts. Tá? Então, esse diodo D3 não conduz, ele está em aberto. O que acontece aqui? Ó? Qual a corrente no resistor R1? Corrente no resistor R1 é igual a 10 volts menos 5 volts sobre R1, que é 10K. E qual que é a corrente no RL? A corrente no RL vai ser 5 menos 0 sobre 10K. Então, ó, isso aqui 10 menos 5 dá 5 sobre 10K. Aqui embaixo também deu 5 sobre 10K. Então, elas são iguais. A corrente que desce por aqui é igual à corrente que desce por aqui. Tá? E quem que é a corrente no diodo D1? A corrente no diodo D1 é a diferença entre a corrente no R1 menos a corrente na carga. Né? Não pode pensar, na verdade, que a corrente no resistor R1 é a soma, né, da corrente do ID1 com a corrente na carga. É a soma da corrente que desce por aqui e desce por aqui. Então, se eu isolar o ID1, tem que a corrente por ela é a diferença entre a corrente da entrada menos a corrente na carga. Tá? Então, ó, se ela é a diferença entre uma e outra, como tem aqui que as duas correntes, R1 e RL, são iguais, eu tenho que o meu ID1 é igual a 0. 0 ampere. Então, se a corrente for 0 ampere, nesse ponto ele está desligado. Então, para 5 volts aqui, ele estaria no limiar de desligar. Se eu diminuir um pouquinho aqui de 5 volts para 4,9 volts, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 4,9. Aqui também 4,9. 4,9. O que vai mudar agora? A corrente no R1 vai ser 10 menos 4,9 sobre 10K. E a corrente RL vai ser 4,9 menos 0 sobre 10K. Então, aqui, ó, 10 menos 4,9 daria 5,1. E aqui daria 4,9. Então, agora são diferentes essas duas correntes. Como são diferentes, a diferença entre elas vai ser a corrente que passa por D1. Então, a corrente no D1 vai existir nesse caso. Tá? Como que a gente faz para resolver isso sem fazer esse chute de 5 volts? A gente faz que nem fez com o exercício anterior, no qual eu vou considerar as possibilidades. Então, ó, eu equaciono, né, I1 é 10 volts menos a tensão no ponto A que eu venho sobre R1. E a corrente no RL vai ser V1 menos 0 sobre 10K. Tá? Nesse caso, R1 e RL são iguais. Como eles são iguais, perceba que aqui, ó, R1 e RL são iguais, vai virar 10K. Você pode juntar isso aqui, né, vai ficar uma equação mais simples de resolver.
Daí lá no nosso PDF tem resolução. Tá? Você vai ter essa equação aqui. E você iguala, né, a corrente ID1 igual a zero para encontrar o ponto no qual o diodo D1 deixa de conduzir. Então, ao igualar isso aqui igual a zero, você encontra o ponto de VIN no qual ele deixa de conduzir. Tá? Acabou? Ainda não. Eu fiz aqui para VIN maior do que zero. Falta vocês fazerem para VIN menor do que zero, no qual vai ser semelhante, só que o D3 e D4 vão trocar de lugar. Tá? Para VIN menor do que zero, a corrente passa por D3, mas não por D4. Bom, próximo ponto aqui, outros circuitos com diodos e capacitores. Então, primeiro vou mostrar os retificadores e depois os limitadores, deslocadores e duplicadores. Então, primeiro, pessoal, a gente vai usar aqui o modelo que é a tensão constante, então VD igual a VD1. E eu vou ter o caso mais geral possível de um retificador. O que é um retificador? Eu tenho uma tensão aqui na nossa rede, que é uma rede alternada, 127 volts. Ele passa por um transformador que vai reduzir essa tensão, vai reduzir para 12, 15 volts, e essa tensão vai passar por um diodo. Então, o diodo só deixa passar a corrente quando a tensão do lado esquerdo, no ânodo, é maior do que a tensão do lado direito, que é o cátodo. Então, o que vai acontecer? Vai dar essa situação aqui, no qual apenas as tensões positivas passam. Né? Então, em cinza está a tensão de entrada, em preto está a tensão de saída, Vout. Aí, lembrando aqui, que como o VD1 não é zero, vai ter uma diferença aqui. Ele só começa a conduzir a partir de VD igual a VD1. Tá? Então, esse é o comportamento de um retificador. Veja também o caso no qual o D1 está invertido. Quando o D1 está invertido, vai ser uma situação parecida, né? Só que em vez de permitir os ciclos positivos, vai permitir apenas os ciclos negativos. Dê uma olhada nisso daqui. E dê uma olhada também nas outras, na possibilidade de colocar um capacitor. Quando a gente coloca capacitor, ele funciona como um filtro. Então, essa tensão aqui de saída, que é preta, ela vai ser filtrada. Em vez de ele subir e cair, ele vai tentar manter isso aqui durante um certo tempo. Então, o capacitor já armazena energia, né? Então, ele vai caindo devagar. Conforme eu tenho um capacitor pequeno, ele cai mais rápido. Conforme aumenta o capacitor, então o capacitor fica maior aqui, eu torno esse processo mais devagar. Dei uma olhada nesse tipo de circuito. Tá? Inclusive, é uma das questões aí da simulação, né? Calcular o ripple. O ripple, pessoal, é a diferença entre o valor mínimo e máximo. Se você não tem capacitor, o ripple ele é máximo, né? Entre o zero até o valor de pico da saída. Já se você tem um capacitor, o ripple vai ser entre o valor aqui mínimo e o valor máximo. Tá? Existem outras possibilidades de construção do retificador, que seria um retificador de onda completa. Então, até aqui, a gente retifica apenas o ciclo positivo ou, nesse caso, apenas o negativo. Se a gente colocasse aqui um transformador com TEP central, eu teria, por exemplo, aqui os 127 volts espelhados pelo lado direito, tanto na fase direta quanto na fase inversa. Então, aqui, ó, em preto escuro seria a tensão de entrada nessa parte de cima, e aqui em tracejado seria a tensão nesse outro enrolamento. Então, nesse caso, como eles estão com dois diodos que estão na mesma saída, eu poderia retificar tanto os ciclos positivos quanto negativos. Tá legal? Qual seria aquela tensão entre aqui a tensão de entrada e saída aqui na carga? Seria a própria tensão aqui antes do diodo menos VD1. Então, teria apenas uma que era a tensão VD1. Tá? Outra possibilidade para não usar um TEP central, que às vezes é mais caro ou mais difícil de encontrar, seria usar um transformador comum, tá? Só que a gente coloca uma ponte de diodos. A ponte de diodos funciona parecida, ela também vai permitir que a gente tenha aqui na saída uma tensão retificada nos dois ciclos, positivos e negativos. A diferença aqui é que agora que a tensão entre esse ponto, né, e a carga, vai cair 2 VD1s, porque ó, a corrente passa por aqui, no positivo, no ciclo positivo, passa por aqui, passa por D1, passa pela carga, passa por D3 e volta para o enrolamento. Então, eu tenho duas quedas de tensões, em D1 e D2. Então, a diferença aqui, né, entre a tensão VS e a tensão Vout vai ser 2 VD1s. Então, você perde um pouquinho, mas não é tão importante, né, porque como geralmente a gente retifica aqui uma tensão muito grande, é uma coisa que não faz muita diferença. Legal?
Só é necessário a gente lembrar que aqui a carga vai ser 2 VD11s. Bom, existem outros circuitos também com diodos, geralmente envolvendo capacitores. Tem um vídeo aqui no material de aula da aula 4C falando de todos eles. Então, dê uma olhada lá, tá com todos esses circuitos. Mas só relembrando aqui, ó, a gente tem um circuito limitador que é bem parecido com o retificador, na verdade é o mesmo circuito. Tem uma fonte, eu tenho um V1 e tenho um D1. Então aqui ele parece ser um retificador. O que muda? O que muda, na verdade, é o ponto que você pega a saída. Se você pegar a saída em R1, você vai ter aquele circuito retificador, que ele deixa passar apenas o positivo, né, e sai a própria entrada subtraída do VD1. Porém, se você pegar, se você medir a saída em cima, em paralelo com o D1, o que vai acontecer? Se V1 for positivo, o D1 conduz. Então a tensão sobre ele vai ser o próprio VD1. Então, ó, para V1 maior que o VD1 é fixo. Agora, se o V1 for menor do que VD1, ele não conduz. Se ele não conduz, você tira esse diodo daqui, fica apenas V em R1. Então, V alto seria a própria tensão V1. Nesse caso, se eu não tiver carga, né? Se eu tiver uma carga, deve haver um divisor resistivo entre o R1 e a carga. Tá legal? Eu tenho a situação aqui, então, tanto com apenas um diodo, quanto nessa situação no qual eu coloco uma bateria em série com diodo. Então, agora, para ele começar a conduzir, a tensão necessária aqui em Vout vai ter que ser VD1 mais VB1. Então, se somam essas duas tensões, por exemplo, VB1 igual a 1 volt. Então, será necessário pelo menos 1.7, 1.8 volts aqui para ele começar a conduzir. Tá? Tomem cuidado, então, só com a diferença entre o circuito retificador que está aqui, no qual eu pego a saída no resistor, tá? Com o circuito limitador de tensão, no qual o resistor está em série com a fonte e depois o diodo está em paralelo com a carga. Certo? Bom, outro circuito, eu não vou falar agora sobre ele, mas dê uma olhada lá no vídeo, que é o circuito deslocador de tensão. Você carrega esse capacitor no ciclo positivo, né? Tem um circuito também que não está aqui, que é o duplicador de tensão, que você vai carregando ele até chegar em 2 volts. Dê uma olhada aqui nesse vídeo falando sobre eles. Bom, próximo exercício, que é um exercício que mistura um pouquinho análise CC com análise de pequenos sinais. Então, a gente tem exercício tanto sem carga, quanto com carga. Vocês precisam saber resolver os dois tipos de exercícios, tá? A questão que eu queria chamar a atenção aqui é que quando tem um projeto, então vamos imaginar que eu quero projetar um regulador de tensão baseados a diodos, no qual eu quero na saída uma tensão de 5 volts. Tá? Então eu quero na saída aqui, eu quero uma tensão de 5 volts, apenas usando resistores e diodos. Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que ver qual que é a tensão de entrada. Então, vou lá, a tensão de entrada vai estar anunciado. É 10 volts. Essa tensão tem que ser maior que a tensão de saída, né? Não tem como você chutar uma tensão de entrada menor do que a da saída. Então, vamos imaginar que é 10 volts. Então, vou ter 10 volts aqui. Vou ter um resistor. E daí eu vou ter agora vários diodos. Quantos diodos eu preciso? Aqui eu vou dar um chute inicial. Então, vamos imaginar que cada diodo tem aproximadamente uma tensão ali que vai variar, né, entre 0,7 a 0,8 volts. Então, você pode chutar um valor aqui no meio, pode pegar o 0,7 mesmo, tá? E você vai ver quantos diodos mais ou menos são necessários aqui para conduzir. Então, vamos pegar aqui uma calculadora. Eu quero 5 volts. Se cada diodo me der 0,7, eu ia precisar de mais ou menos 7, um pouquinho mais que 7 diodos. Se eu chutar, em vez de 0,7, no caso 0,8, 6,25. Então, vai ser algo entre 6 a 7 diodos. Então, vamos fazer um chute inicial. De quantos mesmo que eu falei? Deixa eu ver. 5 por 0,7. 7 diodos. Chute inicial. 7 diodos. Então, se eu colocar 7 diodos em série, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 diodos. Eu coloco 7 diodos em série e daqui eu vou ter minha saída. Esse é o meu Vout. Que pode ser com carga ou não, né? Pode ser com carga ou pode ser apenas uma medição aqui Vout. Feito isso, agora eu vou resolver usando o método que for pedido no exercício, no caso, que é um método exponencial. Então, o que eu vou fazer? 10 volts menos a tensão nesse resistor, que eu quero determinar quem que é, menos VR1. Menos 7 VDs. Tensão do diodo é igual a zero. Essa equação do circuito. Se eu tivesse uma carga aqui, se eu olhar lá na resolução, eu teria que, na hora de equacionar a corrente, levar em conta a corrente que desce por aqui. Então, eu vou ter que falar que a corrente no R1 é a soma da corrente no diodo com a corrente aqui na carga. No caso, vamos resolver aqui primeiro sem esse resistor. Então, se eu não tenho esse resistor, eu posso falar que o IR1 é igual à corrente nos diodos. Tá? E todos os diodos têm a mesma corrente, que eles estão em série. Tá? Então, eu vou chamar aqui de ID1, que é igual a ID2, que é igual a ID3, assim vai. Tá? Ou simplesmente vou falar que é igual a corrente no diodo, que eu vou chamar de ID. Quem que é o IR1? O R1 ó, vai ser o 10 volts menos 7 tensões de diodos. Vão ser todos iguais, porque se todos estão com a mesma corrente e todos são os mesmos diodos, eles são iguais em tensões. Tá? Então, a corrente aqui no R1 vai ser isso sobre o nosso resistor R1, que eu não sei quem é. E essa corrente tem que ser igual à corrente dada para o modelo exponencial, que é o IS exponencial de VD sobre VT. Então aqui, ó, eu tenho o VD de um lado, o VD do outro. Eu posso resolver usando método interativo ou usando aí calculadora. Tá legal? Então aqui, daqui, eu vou determinar quem que é meu R1. Então eu vou ter, por exemplo, R1 é igual a tantos ohms. Nesse ponto, pessoal, o que vai acontecer? Se eu tivesse aqui uma carga, eu queria mudar agora que eu não posso mais escrever a equação dessa forma aqui, né? Vou ter que escrever que o R1 é igual às correntes nos diodos mais a corrente na carga. A corrente do R1 seria a mesma equação, seria 10 volts menos 7 tensão de diodos sobre R1. O ID seria a mesma equação, seria IS exponencial de VD sobre VT. E a corrente na carga seria o quê? Seria a tensão na saída sobre a resistência da carga. Quem que é a tensão na saída? A tensão na saída são 7 VDs sobre a resistência da carga, que é essa resistência dada no enunciado. Por exemplo, vamos fazer de conta que é 1K. Tá legal? Então, aqui, novamente, eu tenho apenas VD dos dois lados, eu consigo isolar pelo método interativo ou usando a calculadora e encontrar quem seria aqui o nosso VD. Feito isso, o exercício você pode perguntar para a gente qual que é a regulação de linha, regulação de carga, ou de outra forma perguntar qual que vai ser a variação aqui, né, da tensão na carga. Então imagina que eu calculei no passo anterior e calculei que o VD, é só um chute, então vamos calcular que o VD deu 0,72 volts, uma corrente aqui, tá? É um chute só, uma corrente de 1 mA. O que eu faço para encontrar agora qual que vai ser a variação na tensão na carga? Eu tenho que saber qual que é a variação na tensão na saída, então se eu falar que é a tensão na entrada, desculpa, se a tensão na entrada for aqueles 10 volts que eu calculei, e ele variar mais ou menos 1 volt, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mais ou menos 1 volt e usar o modelo pequenos sinais. Então esse 1 volt que está variando, mais ou menos 1 volt, então ele vai passar pela resistência, que eu projetei lá, vai passar por 7 diodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diodos. E pela carga aqui. Uma carga de 1 kΩ.
Então, vamos chutar aqui que o valor que eu calculei de R se fosse 100 ohms. O que eu faço para resolver em pequenos sinais? Eu vou pegar, vou substituir cada um desses diodos por uma resistência. Então, vai ficar uma fonte de entrada, né, de 1 volt. Vou ter 7 resistências RDs. E aqui minha resistência de saída, que é de 1K. Aí faltou colocar aqui, né, a resistência de entrada. Então aqui, ó, essa resistência vale 100, essa vale 1K. Para descobrir a tensão aqui na saída, basta eu saber aqui quanto vale o RD. Então RD, deixa eu ver se está aqui no slide. Ó, o RD é dado por VT sobre D. O VT é dado no enunciado, né, vale 26 ou 25 milivolts. E o ID é o valor que se calculou no passo anterior. Então no passo anterior, ao fazer aqui a resolução do método exponencial, usando o HP, o método interativo, a gente vai encontrar um par de tensão e corrente. Então, essa corrente que você encontra aqui, você joga para encontrar o ponto de polarização e encontrar essa resistência de pequenos sinais. Então, aqui vai dar um certo valor, você substitui aqui, e agora para resolver, né, paralelo dessas duas resistências, as duas resistências equivalentes aqui, vai dar uma resistência X, que vai ficar em série, vai formar um divisor de tensão com essa primeira resistência. Então, vai dar alguma coisa que é tensão de saída de pequenos sinais, é igual a tensão de entrada, que é 1 volt, vezes a resistência paralela, dividido pela soma da resistência paralela com a resistência de entrada. No caso aqui, eu chutei como fosse 100. Tá? Então, eu não resolvi aqui exercício com vocês, mas tem resolução lá. A ideia aqui principal que eu quero só chamar a atenção é, se vocês precisarem projetar um circuito para tantos volts, você tem que chutar mais ou menos quantos diodos seriam necessários. Depois, você faz análise CC, então encontra qual seria a tensão exata dele. Você fez um chute, agora você tem que determinar o valor exato dessa tensão e determinar o valor do R1, que vai colocar aqui em série. Tá? Após fazer isso, você vai encontrar o valor de tensão e corrente para jogar para o modelo pequenos sinais, substituindo o diodo por uma resistência, cujo valor é dado aqui por esse ponto de polarização. Bom, a última coisa que eu quero ver com vocês agora é sobre o diodo Zener, falta 2 slides. Lembrando que o diodo Zener, pessoal, quando você polariza ele diretamente, então vamos colocar 1 volt, eu coloco uma resistência aqui, 0 volts. Quando você polariza ele diretamente, ele funciona como se fosse um diodo normal. Então, se você colocar uma tensão mais positiva aqui no ânodo do que no cátodo, ele vai funcionar como diodo normal. Então, vai ter uma queda de tensão aqui de 0,8 volts, 0,7, né? 0,7 volts. E o restante aqui vai cair na resistência 0,3 volts. Então, se ele estiver diretamente polarizado, ele vira um diodo normal, tanto em grandes sinais como em pequenos sinais. Pequenos sinais também poderia representar ele por uma resistênciazinha de RD. Tá legal? O que muda no diodo Zener? O diodo Zener, se você colocar uma tensão inversa nele, por exemplo, então menos 1 volt, inicialmente ele vai bloquear como se fosse um diodo normal, ele não conduz. Porém, quando você vai aumentando essa tensão para menos 2, menos 3, se eu ultrapassar a tensão vezes K, que é a tensão aqui de joelho, do diodo, por exemplo, definida em menos 6 volts. Se eu ultrapassar esse menos 6 volts, o diodo vai bloquear e vai cair uma certa tensão sobre ele. Vai ser menos 6 volts. No caso que vai ficar mais e menos 6 volts. Então, ele bloqueia aqui e aqui vai para 1 volt. Menos 1 volt. Tá legal? Então, esse é o funcionamento normal do diodo Zener. Então, no caso que eu vou imaginar um circuito no qual tem uma tensão fixa na entrada de 5 volts e eu dei já os valores da resistência da entrada e de todos os diodos. Então, eu tenho um diodo simples aqui de 0,8
e um diodo Zener que começa a conduzir com 2.7. Então, eu só tenho 5 volts aqui. Eu vou cair 0.8 no meu diodo simples e vou cair 2,7 nesse diodo Zener reversamente polarizado. Então, vai haver condução de corrente, vai haver uma certa corrente aqui. Basta fazer agora a análise CC para ver que corrente que é essa. Então, está aqui, ó, 5 volts menos a tensão na R1, que é 100 vezes a corrente do circuito, menos a tensão no diodo comum, que é 0,8, menos 2,7 volts, que é do Zener, é igual a zero. Então, aqui, ó, isolo direto, né? Enquanto que D é igual a 0,015 ampere. Se fosse um exercício com método exponencial, daí você teria que escrever que a tensão no diodo simples é IS vezes exponencial do VD sobre VT. Daí você não usaria a tensão constante, você usaria um método exponencial e resolveria pelo HP ou pelo método interativo, tá? Nesse caso, para simplificar a análise do Zener, vamos fazer de conta que o VD1 é constante, 0,8. Então, você encontra a corrente no diodo. E agora, você pode usar o modelo pequenos sinais, né, para imaginar. Vamos imaginar que aqui é minha fonte de 5 volts. Na verdade, é 5 volts mais ou menos 100 mA. Então, você pode pegar e jogar esse 100 mA aqui na entrada e substituir cada um dos diodos Zener, pelo pequeno sinal deles. Então, o diodo simples seria o RD. Então, RD é VT sobre D. Então, você calcular essa corrente de 15 mA. Então, 26 mA sobre 15 mA dá uma resistência do diodo de 1,73 ohms. E o Zener? O Zener, a resistência dele é dada no enunciado. Então, aqui, ó, o RZ, que é a resistência de pequenos sinais do Zener, é 5 ohms. Esses 5 ohms você usa apenas no pequenos sinais do Zener. Tá? Então, pequenos sinais do Zener aparece o 5 aqui. Então, tá aqui, né? Eu tenho uma fonte na entrada, 100 ohms, a resistência de pequenos sinais do diodo, do Zener, e que teria uma carga na saída. Então, você poderia fazer essa análise. Tá legal? Daí tem aqui uma questão de regulação de carga, regulação de linha. A regulação de linha é o quanto que o sistema consegue regular a sua, por exemplo, tem uma variação aqui na entrada, quanto essa variação cai na saída. Então, se eu não tivesse carga nenhuma aqui no Vout, eu tenho uma variação aqui de 100 mV, quanto que o Vout vai variar? Isso seria a regulação de linha. Tá? E regulação de carga? Regulação de carga é quando você tem uma variação de corrente na carga, porém a sua entrada não está variando. Então, se a entrada não variar, você anula ela aqui, deixa 0 volts. Se 100 ohms ficaria aqui direto, os 100 ohms ficaria direto aqui com o nosso terra. O trecho aqui de resistências ficariam normais. E o Vout você colocaria um IL que iria variar. Tá? Vejam lá no slide novamente essa questão. Último ponto, que é uma coisa que costuma cair bastante na prova. Imagina que essa tensão aqui que eu estou falando na entrada que eu venho, ela não é simplesmente uma tensão dada de 5 volts, mais ou menos 100 mV. Na verdade, essa tensão ela é conectada a um retificador de onda completa ou um retificador de meia onda. Tanto faz. O que você faz nesse caso? Nesse caso, a gente teria aqui uma tensão no capacitor que a gente sabe que é uma tensão variável. A gente viu na simulação feita aí no projeto 1 que a tensão no capacitor é uma tensão fixa, mais ou menos um ripple. Então, tem um ripple aqui nesse capacitor. Então, a gente pode pegar esse projeto e separar em duas partes. A gente pode calcular qual seria esse ripple, qual a tensão média aqui nesse ripple, certo? E assumir daí a resolução do exercício do Zener, trocando toda essa parte do retificador, a gente troca toda ela por uma tensão de entrada VEN. Tá? Então, essa VEN, não esse VEN, desculpa, não confundi aqui, desculpa. Aqui é o VEN na entrada, a gente chama aqui uma tensão V de capacitor, uma tensão VC. Então, a tensão aqui de entrada no Zener seria um VC, por exemplo, de mais ou menos 10 volts, variando mais ou menos 100 milivolts. Daí você faz a resolução como você fez nesse caso anterior. A única diferença é que aqui temos uma carga, né? Então a equação fica um pouquinho mais demorada na hora de resolver. Tá? Última coisa. No caso de um projeto, se ele pede, por exemplo, para você um projeto no retificador, né, de onda completa. Então, esse caso aqui. Retificador de onda completa. Você quer, por exemplo, 10 volts aqui na carga. Se você quer 10 volts na carga, a primeira coisa que você tem que ver é qual que vai ser a tensão que tem que aparecer aqui no secundário do transformador. Então, por exemplo, se eu quero 10 volts, eu sei que cai
2 VD1s, nesse caso, né, de pontos completos, vai cair 2 VD1s. Se eu assumir que cada VD1 tem 0,7 volts, eu tenho uma queda total de 1,4. Então, se eu quero 10 aqui, eu tenho que ter 11,4 no secundário. Daí, a minha entrada, geralmente, é a tensão da rede, né? É o 127 volts AC. 127 volts AC, tem uma senoide aqui, de valor RMS 127 volts, RMS, tem que calcular qual é o pico dela. Então, o pico da maçonoide é o valor RMS dela vezes raiz de 2. Vai dar aproximadamente 178 volts. Então, esse valor aqui, 178, vai estar, é o pico aqui dessa parte esquerda, vai ter que ser transformada num pico, né, de 11,4. Então, você tem que transformar esses 178 volts de pico da entrada, né? Tem que transformar ele num pico do secundário de 11,4 volts no secundário. Como se faz isso? Usando uma relação de transformação. Então, o número de espiras que você vai ter aqui, ó, entre a entrada e a saída, o número de espiras, costumo chamar por N, tá? N1 sobre N2, algo do tipo. Vai ser a diferença, né, entre 178, na verdade aqui seria o contrário, né, seria N1 seria o número de espiras da entrada pela saída, então 11,4 sobre 178. Então, fazendo essa conta, você vai ter a relação de espiras para o seu projeto. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui na entrada os 178 volts de pico, ela vai ser refletida, vai virar 11,4 e vai cair menos 0,7, com menos 0,7 vai sobrar 10 volts aqui na carga. Então, esse seria o projeto aqui do nosso retificador de iono completo. Ele tem mais detalhes sobre esse projeto, você tem que dar uma olhadinha lá no material. Tá? Nesse material tem esse projeto mais completo. Você tem que calcular o valor do capacitor, né? Tem que ver também se a corrente que passa pelo diodo não está acima do valor dado pelo datashift. Eu tenho uns detalhes a mais para vocês darem uma olhada. Bom, pessoal, obrigado. Tentei falar bem resumido sobre tudo, os principais pontos. Relembrando novamente que isso não é tudo o que pode cair na prova, mas é alguns pontos que costumam gerar dúvidas, ou que me mandaram aí nos e-mails recentemente, ou que sempre aparecem algumas questões e dúvidas na prova. Tá legal? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês por e-mail, ou por monitoria também, se vocês quiserem marcar um horário. Tá legal? Até mais e até o próximo encontro.